vai falar de um assunto bem atual, tá? Que é sobre pacientes que tiveram recuperação pós-infecção pelo Covid, que a gente chama de sobreviventes do Covid. O estudo de hoje é de uma revista brasileira, né? Então, a principal revista brasileira de fisioterapia da América Latina, tá bom? Na verdade, mundial, né? Vamos dizer assim. E o estudo de hoje, na verdade, assim, o artigo de hoje, ele não é, assim, basicamente um estudo, ele é um editorial, né? Então, na verdade, ele é um comentário, né? Embora eu tenha falado para vocês que esse não é a evidência mais indicada, mas eu trouxe ele como comentário porque, como vocês sabem, o Covid-19 é algo muito novo, né? Então a gente não tem revisões sistemáticas. E esse estudo, ele traz vários estudos que foram publicados, né, acompanhando esses pacientes já, principalmente os pacientes que começaram lá na China, mas ainda são muito poucos estudos, mas as referências estão dentro do artigo, que eu vou deixar o link para vocês, como sempre, tá bom? Então, não esquece dos nossos 3 pilares sempre, a melhor evidência. Então, aqui é mais uma síntese do que é recomendado para esses pacientes após a recuperação da infecção do Covid-19, tá bom? Então, como eu falei, é um editorial, tá bom? Que fala sobre a reabilitação pulmonar após a infecção pelo Covid. As pessoas infectadas apresentam sintomas que são condizentes com infecções do trato respiratório ou gripe, né? Então, febre, fadiga, produção de secreção, dispneia, dor de garganta e de cabeça. E aí, elas podem manifestar, como a gente tem visto, né? Sintomas leves de todos esses sintomas ou muito graves. Então, a maior parte tem sintomas leves, 20% vai ter os sintomas graves. E desses 20%, 5% vão precisar, né, de suporte de vida e de ventilação mecânica, que é o uso dos ventiladores que a gente tanto vê e às vezes a gente não entende muito, eu acredito. O problema é que são 5%, só que são 5% de até hoje 96 milhões de pessoas infectadas. Então, até o momento, um pouco mais de 2 milhões de pessoas já morreram por conta da infecção grave, né, a manifestação grave do Covid-19. Os estudos que investigaram, então pouquíssimos, né? Temos 2, né, como referência nesse artigo que eu tô mostrando, os impactos do Covid após um ano em pessoas que foram infectadas. Então, são estudos lá chineses mesmo, demonstraram que tem uma diminuição de 23% na função pulmonar e na redução da capacidade de exercícios desses indivíduos. Por que isso é importante? Se você tem uma redução da função pulmonar, que é basicamente a respiração, né? Você cansa muito rápido para fazer as atividades, então você passa a ter limitações em atividades de vida diária básicas, né? Então, como ir buscar uma roupa no quintal, fazer uma comida, tomar banho, né? Se você mora num lugar com escada, subir a escada pro seu quarto, ir até a rua, né? Olhar a rua, varrer a rua. Então, atividades que são básicas e que passam a ser dispendiosas, porque você passa a ter essa restrição mesmo da capacidade respiratória. Então, isso limita as suas atividades normais, né, do cotidiano. O que é principal, né, para esses pacientes que tiveram a forma grave? Que durante o tempo de ventilação mecânica, a sedação e nesse tempo o uso de medicamentos que bloqueiam, né, que são bloqueadores neuromusculares, isso aumenta o risco de desenvolver uma fraqueza que a gente chama de fraqueza adquirida na UTI, unidade de terapia intensiva, tá bom? E a longo prazo, ela vai acarretar esses sintomas de função de vida diária, né? Então, de função física e de cardiorrespiratória também. Então, o essencial, né, é acompanhar esses pacientes, né, depois da alta, focando principalmente nos sintomas. Então, a gente sabe que não são apenas sintomas cardiorrespiratórios. Então, tem gente que perde o olfato, né, o paladar. Então, tem outros profissionais que podem ajudar esses pacientes. E além da disfunção física, né, do acometimento físico, também tem o acometimento psicológico. Então, buscar esse paciente, né, esse paciente deve buscar esse atendimento entre várias esferas de atendimento na saúde, tá bom? Então, daí a gente tem que, o
governo, né, os investimentos públicos, agora eles têm que pensar também nesse paciente, né, que muitas vezes ficou 3 meses entubado e mais 2 meses hospitalizado. Então, ele está extremamente frágil e fraco, tá bom? Nesse caso, o profissional de fisioterapia, ele é essencial, tá bom? Então, um grupo de experts desenvolveu um documento, né, com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde e na experiência que eles têm, né, com pacientes com disfunções cardiorrespiratórias que têm manifestações semelhantes ao COVID, né, um pouco menos graves, e desenvolveram um documento, né, que é como se fosse uma diretriz para o cuidado desses pacientes dentro do ambiente hospitalar. E agora eles estão trabalhando, então, para desenvolver, né, um documento semelhante para atender esses pacientes após a alta, mas isso ainda não está publicado, tá? Está em processo de desenvolvimento. E aí, quais são os benefícios dessa reabilitação pulmonar, né? Então, os benefícios da reabilitação pulmonar, ele já foi demonstrado para outras disfunções cardiorrespiratórias, principalmente respiratórias, vamos dizer assim, e que podem ser extrapoladas para os pacientes, né, os sobreviventes do COVID, principalmente aqueles que têm um prejuízo muito exacerbado da função física. O principal componente da reabilitação pulmonar são programas de exercício que incluem tanto exercícios aeróbicos quanto resistidos, que vão diminuir, né, os efeitos do comportamento sedentário prolongado e a inatividade que esse paciente teve durante o período de hospitalização, tá bom? Então, ele principalmente traz benefícios para aumentar a capacidade ao exercício, a força muscular e a qualidade de vida, né? Então, recuperado, né, trabalhando essa parte física mesmo do paciente, ele consegue ter uma maior qualidade de vida porque ele consegue realizar mais atividades, voltar para o trabalho, realizar as atividades de lazer e esportes, tá bom? Mas lembrando que se ele tiver outros componentes, como algum componente psicológico mesmo, um trauma muito grande e efeitos no paladar e no olfato, ele deve buscar outros profissionais também, tá bom? O principal, como eu mencionei até um pouco antes, é que muito já se investiu para o tratamento desses pacientes dentro do hospital, mas poucos investimentos, né, e um olhar pouco dos cuidados de saúde para os pacientes pós a alta, né? Então a gente tem visto algumas reportagens, né, na televisão mesmo, e em muitos casos realmente o retorno para casa é muito limitante, tá bom? Então, na verdade, um apelo, né, e talvez um olhar e uma chamada para o olhar, né, tanto dos investimentos de saúde, como dos órgãos públicos e privados de saúde, para o olhar desse paciente pós-Covid, porque ele realmente retorna para a vida, né, mas com a função muito limitada. E o que a gente sempre busca para o paciente, pensando na prática baseada em evidência. Então, eu acredito que muitos estudos vão vir, né, agora, daqui para frente, acompanhando esses pacientes, mostrando qual a melhor estratégia, tanto para dentro do hospital quanto depois da alta, pensando nesse retorno desse paciente para a vida normal que ele tinha antes da infecção, tá bom? Então, eu vou deixar o link do artigo. Esse artigo, ele tem várias referências dentro, então se você quer saber um pouco mais, você pode buscar diretamente esses artigos, e aí a gente pode ir conversando quando novos artigos, bons artigos, né, bons estudos forem sendo publicados, a gente pode voltar a falar sobre o tema, tá bom? Hoje o recadinho que eu tinha para falar para vocês era esse. Qualquer dúvida deixa aqui pra gente e eu vejo vocês na próxima semana, tá bom? Tchau!